E Chico Buarque lançou agora o seu primeiro livro de contos. Vou bater um papo sobre o Chico na literatura com o crítico, com o jornalista. Olha só, está aqui com a gente, Luiz Fernando Viana. Oi, Luiz, tudo bem? Oi, Adriana, tudo bem? Que bom, vamos lá. Anos de Chumbo. Tá aqui, ó, deixa eu até mostrar. Anos de Chumbo, primeiro livro de contos do Chico Buarque. Poxa, esse livro, comecei ali e ele traz para a gente uma galeria de personagens brasileiros, cariocas principalmente, né? Todos se passam no Rio, quer dizer, tem uns dois que não são explicitamente no Rio, mas, enfim, acabam sendo no Rio, porque a gente sabe que esse é o cenário das histórias do Chico, e são muito brasileiros do Brasil de hoje, principalmente, né? Quer dizer, quase todos, né? Talvez com exceção ali do da Clarice Lispector, né, que se passa no tempo que ela ainda estava viva, aí, anos 70 e tal. Mas o resto tudo se passa muito num tempo de agora, quer dizer, no Brasil é um pouco tenso, as situações são prestes a explodir, uma ou outra explode, mas é sempre uma situação de conflitos sociais, raciais, quer dizer, uma situação de um país que fica sempre perto de entrar em convulsão. A gente pode dizer que, felizmente, não entra, mas, de toda maneira, essas tensões sociais e raciais são muito, muito fortes, né, no país hoje. E eu acho que o livro trata disso, trata muito desse cenário tenso e que, em alguns casos, pode explodir. E que a gente não vai ficar dando spoiler aqui, né, Adriana? Mas que no conto o título Anos de Chumbo, que também não se passa no Brasil de hoje, se passa no Brasil da ditadura, aí explode mesmo, né? No ponto final e aí explode. Pois é. E aí, quando ele coloca em alguns contos esse Brasil da ditadura e mais o Brasil de hoje, quando a gente vai lendo, né, essas histórias, esses conflitos, essas tensões, aí os pontos se ligam, né, Luiz? No hoje, no ontem, o que ocasiona um e outro, e esse Brasil que o Chico Buarque tenta mostrar, né? É, ele é um escritor, ele é um cantor que consegue, de alguma forma, circular, transitar entre os mundos, né? No livro anterior dele, que era um romance, o Essa Gente, já era explicitamente um relato do Brasil de hoje, quer dizer, uma história ambientada no Brasil de hoje. O livro foi lançado em 2019, quer dizer, é o Brasil desse momento, desse governo nacional e tal. E agora também é isso, quer dizer, o que faz, o conto Anos de Chumbo faz, como você falou, é fazer uma ligação entre como o Brasil virou esse Brasil tenso de hoje, comparado com o que a gente viveu na ditadura. Quer dizer, eu não vou ficar dando spoiler, mas de toda maneira a gente sabe que um dos personagens do conto Anjos de Chumbo é um torturador, né? Quer dizer, o que está acontecendo ali são os intestinos da ditadura. É um torturador, o chefe dele, quer dizer, são personagens que operam, né, na lógica dos porões da ditadura. E como essa situação da tortura e da ditadura não foi totalmente resolvida no Brasil, porque nenhum torturador foi preso, ninguém foi condenado, nem nada, isso acabou gerando essas feridas que não fecham, né? Quer dizer, você vê outros países como a Argentina e o Chile que essas coisas foram tratadas na época certa e, de toda maneira, isso foi cicatrizado tanto quanto possível. O Chile quase elegeu um presidente de extrema direita, mas não elegeu. Então, as coisas é mais difícil no Chile e na Argentina coisas acontecerem como ainda acontecem no Brasil. Então, acho que o Chico retrata assim esse Brasil de hoje à luz também do Brasil da ditadura, do Brasil recente, né? Isso se a gente não quiser correr ali, voltar muito atrás do Brasil escravocrata, do Brasil de todas as elites, claro, falando assim só do Brasil de 40, 50 anos para cá. Então, o Chico na música já era, e claro, na literatura ele também é um observador muito atento do país. Sim, é um observador atento do país e assim, e esse lugar desse encontro e também desse desencontro da classe média com a classe trabalhadora, a favela e o asfalto, as desigualdades sociais, os territórios de cada um, a linguagem de cada uma dessas classes sociais ali, a gente também vê muito presente no conto, né? Nos contos dele.
Sim, sim, são esses conflitos o tempo inteiro. No conto Copacabana, né? Copacabana é um bairro tido como um microcosmo do mundo, porque tem gente de todos os lugares, de todos os tipos, mas é uma falsa confraternização universal, né? Porque ali é tudo muito tenso e ali você vê que o personagem branco, que é o narrador, ele tem uma amizade com o que eles chamam dos camaradas, né, negros, mais pobres, mas que ele deixa claro ali que há uma diferença social, racial, que não há uma harmonia ali, né? Então, no caso dos primos de Campos também, quer dizer, uma situação de tensão entre parentes, de situações muito diferentes, embora da mesma família, e essa é uma situação que explode mesmo, né, em um certo momento. Então, no conto Cida, que se passa no Leblon, quer dizer, é um homem de classe média da Zona Sul. O Leblon é um bairro que virou um bairro muito de elite, né, e que se relaciona de alguma maneira com uma moradora de rua, né? Então, tem essa tensão, quer dizer, há uma relação de quase realmente de amizade ali, mas que, na verdade, depois se desmonta, porque é uma relação socialmente muito, muito frágil, né? Uma pessoa que quer ser expulsa, quer dizer, o Leblon expulsa essa pessoa o tempo todo, né? Essa moradora de rua, porque é assim que funciona em boa parte do Rio de Janeiro e talvez em boa parte do Brasil. Então, sim, são conflitos sociais que estão ali. O conto O Sítio também é o conflito entre ele, narrador, e o empregado. Ele tem ciúme do empregado com a mulher dele. Então, está tudo ali prestes a explodir, porque o Brasil tem esse caldeirão, né, que coisas sociais que não se resolvem, não se resolvem, e de vez em quando acaba explodindo, né? É raro, infelizmente, ou felizmente, a gente depende aí do ponto de vista, Exatamente. mas de vez em quando explode. Agora, o Chico Buarque, mais um livro que bom, lançou o livro de contos, o primeiro livro de contos dele, e aí é uma linguagem que, de alguma forma, se aproxima também da linguagem do romance, é claro, dentro dessas histórias curtas e mais concisas, mas é uma escrita limpa, né? O Chico é limpo, né? Para mim, eu vejo ali, as frases são curtas, ele é objetivo, e é um pouco também que a gente encontra dessa linguagem nos outros livros dele, né, Luiz, ou não? O que você acha? Não, também, né, os livros dele todos são livros relativamente curtos, romances, né? Para romances são relativamente curtos, né? Eu acho que aí dá para fazer uma relação com a música, no sentido que o Chico é, obviamente, um craque na síntese, né? Quer dizer, quando você faz uma música de 32, 40 versos, o que seja, você sintetiza uma série de universos ali naquele número relativamente pequeno de versos. E ele, obviamente, como é um dos nossos maiores compositores, já tem provado essa capacidade de síntese, né? Então eu já disse que acho que o Chico ele já era um grande contista e não sabia, né? Porque alguém que escreve bem em prosa, né? No caso dos romances, mas também escreve muito bem em versos, como no caso das letras, quer dizer, quando juntasse essa prosa com esse poder de síntese, não tinha muito como dar errado, né? O Chico até já tinha escrito um conto que ele publicou em 66, chamado Ulisses, mas era um conto de um escritor muito iniciante. Ele fez aquela novela Fazenda Modelo, de 74, que também é uma novela que não foi muito bem resolvida, porque tinha um pano de fundo, uma metáfora da ditadura e tal. Mas agora não, agora é um livro de um escritor totalmente maduro, e, enfim. Ele já poderia ter, digamos, estreado antes dos contos, porque já estava com todo o instrumental ali, mas é sempre hora de estrear, né? Pois é, você fez essa relação do Chico, né, escritor, e o Chico cantor, e aí eu fiquei imaginando aqui que conto aqui, ou que contos, na sua opinião, aí é bem pessoal, aí é uma brincadeira. Você enxerga uma música? Aí é difícil pensar assim, quer dizer, se você pensar, não, se você pensar num conto como Copacabana, que tem o chamado caos social ali, aquilo dá uma música tipo Brejo da Cruz, músicas do Opa, Chico que tratam dessa situação caótica da vida urbana, né? pode O ser. Anos de Chumbo, o Anos de Chumbo, o conto Anos de Chumbo, quer dizer,
remete, claro, à ditadura, e o Chico escreveu muito sobre isso, mas, na verdade, o Chico não queria, ele sempre disse que ele não queria mais ficar voltando àquele período, né? Não queria mais cantar Apesar de Você, tem músicas daquela época que ele não Ele não quer quer mais cantar. saber. Não quer cantar, mas aí, no caso do Anjo de Chumbo, ele escreve primeiro que é outro tratamento, não é música, é literatura e tal, e ele faz ali uma coisa de como que naquela história ele encerrasse um período da ditadura, né? Quer dizer, o que acontece ali é um acerto de contas, né? Com a tortura, com o lado mais sombrio da ditadura. Então, não vou dizer que isso dá música para ele, porque o Chico não faria, acho, uma música sobre isso mais, não tem nada a ver. Mas, de alguma maneira, é uma maneira dele acertar as contas com o que ele foi, digamos, obrigado a fazer no período da ditadura, que ele compôs muitas músicas com pano de fundo político, com mensagens políticas mesmo, que ele não queria fazer, ele sempre disse que foi quase levado a fazer por causa daquela situação, ele era muito alvo da censura, né? As músicas dele eram frequentemente censuradas. Depois do que aconteceu com Apesar de Você, a ditadura ficou muito em cima dele, então ele passou a usar metáforas e sutilezas para falar do regime. Então, o Anos de Chumbo, digamos que faz um acerto de contas da geração dele, do país, né, com aquele período terrível. Muito bem, que ótima conversa. Bom, o Chico Buarque não dá entrevista mais sobre os livros dele. Poxa, você perguntaria o que para o Chico, hein? Sobre isso, você que leu o livro, que escreveu sobre, ficou com dúvida? Queria perguntar o que para o Chico? Eu tinha uma curiosidade, o Chico não é um escritor que fique citando referências, ao contrário de outros grandes escritores que você Aham. consegue detectar, ele não tem essa preocupação, mas é possível ver ali, né, um Rubem Fonseca aqui, um Sérgio Santana ali, né, um Dalton Trevisan, um Nelson Rodrigues. Então seria curioso ver, saber dele se esse universo, que tipo de universos literários estão por trás dos contos, inconscientemente, porque certamente ele não foi lá, né, pegar citações explícitas, não tem nada a ver com o Chico isso. Mas inconscientemente isso pode ter a ver, né? No caso da Clarice Lispector está muito claro, porque ela é personagem de um conto e tem um pouco do estilo dela, um pouco do clima elíptico e da maneira dela escrever. Mas nos outros casos não é tão claro isso, mas eu acho que seria curioso ele falar disso, mas ele não falará. Não Não, falará. vamos estabelecer outros contatos, outras conexões com Chico Buarque, não será assim. Ótimo É. falar com você, sempre. Obrigada, viu, Luiz? Adriana, obrigado. Sempre conte com a gente aqui.